Olá, tudo bem com você? Que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus esteja em sua vida. Hoje eu continuarei com a minha exposição dos Atos dos Apóstolos, capítulo 23, a partir do versículo 12. Eu já expus até o versículo 11, onde eu falei de Paulo quando ele esteve diante do Sinédrio. E agora eu vou falar a respeito da conspiração dos judeus contra a vida de Paulo. Lembrando que nos versículos anteriores, Paulo, ao se declarar fariseu, ele dividiu aquela turma de homens, aqueles homens que compunham o Sinédrio ali de Jerusalém. Porque o Sinédrio, ele era composto de fariseus e saduceus. E entre eles havia uma divergência de pensamento. Os saduceus não criam em algo que os fariseus criam. E quando Paulo declarou-se fariseu, houve uma dissensão, houve uma divisão entre esses homens que compunham o Sinédrio. E diante daquela turba enfurecida e com medo de que Paulo fosse morto, linchado ali, o comandante Cláudio Lísias, ele pediu que os soldados recolhessem Paulo à fortaleza Antônia. E no versículo 12 começa dessa forma: quando amanheceu, então provavelmente no dia seguinte, os judeus se reuniram sob anátema, juraram que não haviam de comer nem beber enquanto não matassem a Paulo. Veja aí que eles fizeram um juramento. Eles disseram o seguinte: que nós não vamos comer nem beber enquanto Paulo fosse morto. Esse juramento aí, desses 40 homens que estão no versículo 13, eram mais de 40 os que entraram nesta conspirata. Este juramento aí, ele era simbólico. E o interessante é que há uns anos atrás, o mesmo povo, sob juramento, eles fizeram a seguinte declaração. Está lá em Mateus 27. E respondendo todo o povo disse: o seu sangue caia sobre nós e sobre nossos filhos. Por ocasião da morte do Senhor Jesus, eles declararam que o sangue de Jesus caísse sobre eles e os seus filhos. Isso praticamente é um juramento. Anátema é maldição. Fizeram um juramento sobre maldição, que qualquer coisa que viesse a acontecer, que acontecesse com eles. E aqui também eles fizeram esse juramento, que eles não comeriam e nem beberiam enquanto não matasse Paulo. E era um grupo de 40 homens que fizeram essa conspirata. Conspirata é conspiração. Estes, indo ter com os principais sacerdotes e os anciãos, disseram: juramos, sob pena de anátema, não comer coisa alguma enquanto não matarmos Paulo. Agora, pois, o que disse isso aqui foram quem? Foram estes 40 homens que fizeram esse juramento. O que eles queriam? Olha aí. Agora, pois, notificai ao comandante. Quem é o comandante? Cláudio Lísias. Juntamente com o Sinédrio, que vô-lo apresente, como se estivesseis para investigar mais acuradamente a sua causa. E nós, antes que ele chegue,
Antes que ele chegue, estaremos prontos para assassiná-lo. Veja o plano destes 40 homens. Eles queriam que o comandante Cláudio Lísias liberasse Paulo e que Paulo voltasse novamente a estar diante do Sinédrio para que eles pudessem investigar mais precisamente a causa de Paulo de forma acurada. Nós vamos analisar isso aí mais profundamente. Nós queremos ouvir este homem novamente. Isso no intuito de que assim que Paulo fosse enviado para estar diante do Sinédrio, antes que ele chegasse lá, eles pudessem assassiná-lo. Eles estavam com segundas intenções no que se diz respeito à vida do apóstolo Paulo. Veja bem o pensamento, a malícia, a sagacidade destes homens judeus que queriam a vida de Paulo. E interessante é que no versículo 16, Lucas ele relata algo. Mas o filho da irmã de Paulo, tendo ouvido a trama, entrou na fortaleza Antônia, e de tudo a avisou a Paulo. Eu creio que este rapaz, se é filho da irmã de Paulo, ele era sobrinho de Paulo. Esse sobrinho de Paulo, provavelmente, ele tinha acesso às autoridades religiosas de Israel, ali dos judeus, ou ao Sinédrio, ou a esse grupo de judeus que estavam tramando contra a vida de Paulo. Como é que ele poderia ficar sabendo disso? Ele diz aí, tendo ouvido a trama. Será que ele estava ali próximo, ou entre esses homens? Ele fazia parte? Nós não sabemos. Lucas não é claro. Mas o fato é que Deus providenciou alguém para que essa trama fosse relatada a Paulo e que Paulo a comunicasse aos superiores, que seria o comandante Cláudio Lísias, que era a autoridade que estava em Jerusalém para colocar ordem naquele lugar. E esse sobrinho de Paulo, ele ouve essa trama, ele entra na fortaleza. Interessante que ele teve acesso à fortaleza, ali, a fortaleza Antônia. Poderia ser um jovem ou uma pessoa de importância ali na sociedade. Por isso que ele tinha livre acesso. E ele de tudo avisou a pessoa de Paulo. Então, este quem? Paulo. Quando Paulo ouviu do seu sobrinho a trama contra a vida dele, este chamou um dos centuriões, disse: leva este rapaz ao comandante, porque tem alguma coisa a comunicar-lhe. Veja que ele então ele chamando um dos centuriões, porque Cláudio Lísias, ele era responsável por uma corte. Uma corte era composta de 600 soldados ou 600 legionários. Se eram 600 legionários, para cada 100 soldados havia um centurião, então tinham 6 centuriões ali em Jerusalém. E sobre esses 6 centuriões tinha quem? O comandante, que era Cláudio Lísias. Ele foi destacado pelo império para colocar em ordem a cidade de Jerusalém, já que ali acontecia muitas badernas, muitos motins. E tomando, pois, o centurião, levou ao comandante dizendo: o preso Paulo, chamando-me, pediu que trouxesse à tua presença este rapaz, pois tem algo que dizer-te. Tomou pela mão o comandante. Aqui tomar pela mão no sentido,
pegou esse rapaz e levou-o para um lugar à parte, levou-o a um lugar à parte e perguntou-lhe: o que você tem a comunicar-me? Respondeu, versículo 20, respondeu ele: os judeus decidiram rogar-te que amanhã apresentes Paulo ao Sinédrio, como se houvesse de inquirir ou fazer perguntas mais precisas ou acuradamente, com mais precisão, a seu respeito. Tu, pois, não te deixes persuadir, ou seja, que você não seja convencido por esse pedido, porque mais de 40 entre eles estão pactuados, fizeram um pacto, uma aliança entre si, sob maldição, de não comer nem beber enquanto não o matarem. Quem? Paulo. E agora estão prontos, esperando a tua promessa. Interessante aí. Então Deus, ele na sua infinita misericórdia e sabedoria, prepara um jovem, uma pessoa da família de Paulo. Interessante que a Bíblia, ela fala pouco a respeito da família dos apóstolos, dos líderes da igreja. Pouco se fala. Por exemplo, sabemos que Pedro tinha uma esposa, porque ele tinha uma sogra. Jesus curou a sua sogra. Mas a Bíblia, ela não diz nada a respeito da esposa de Pedro, do apóstolo Pedro. E outros discípulos e apóstolos também, a Bíblia, ela se cala. Até porque o que foi registrado nas Escrituras foi para a nossa salvação, para comunicar o propósito de Deus para com o ser humano. Então, tudo que foi registrado nas Escrituras é o suficiente para que o homem seja salvo. Desde a sua queda até o seu resgate feito por Jesus, tudo que foi escrito na Escritura foi escrito para a nossa salvação. Por isso que detalhes não são importantes. O que é importante é o plano salvífico de Jesus para com o ser humano. Por isso que não traz muita coisa a respeito dos familiares de Paulo. Aqui nós sabemos que ele tinha uma irmã e que agora nós encontramos aqui o seu sobrinho. E o seu sobrinho provavelmente morava em Jerusalém. E ele ficou sabendo de toda a trama e tinha uma ligação muito forte com o seu tio. Porque se Paulo não fosse ligado ao seu sobrinho, provavelmente ele não teria nenhum interesse em levar essa notícia para o seu tio. Se ele levou, é porque ele tinha uma certa consideração para com ele. E isto livrou a vida de Paulo. Jesus não poderia muito bem entrar no cárcere ou enviar um anjo e tirar Paulo de lá, como ele havia tirado Pedro anteriormente? Mas Deus, ele age conforme a sua soberania. Ele usa anjos, usa pessoas, ele age da maneira como bem entender. Ele é Senhor soberano. E nesse caso aqui, ele usou o quê? Um jovem, sobrinho de Paulo, para comunicar toda essa trama e através deste comunicado, convencer também o comandante que não atendesse o pedido desses 40 judeus. Então, 22, continuando aí, então o comandante despediu o rapaz, recomendando-lhe que a ninguém dissesse ter trazido estas informações. Então o comandante ouviu, deu atenção ao rapaz, o sobrinho de Paulo, e disse: olha, não fale com ninguém que você me deu esta informação. Veja agora, diante da informação que Cláudio Lísias, que era responsável por uma corte de 600 soldados e 6 centuriões, o que ele faz? 23. Chamando 2 centuriões, ordenou: tende de prontidão desde a hora terceira. Veja aí que a hora terceira não era durante o dia. A hora terceira aí, pode ver que é a hora terceira da noite, porque tem a hora terceira do dia. Só que aqui é a hora terceira da noite, ou seja, às 21 horas, 9 horas da noite.
às 9h da noite, vocês estejam de prontidão. Veja o destacamento militar que foi necessário para guardar a vida do apóstolo Paulo. Quando Deus está cuidando dos seus, Ele usa até mesmo os exércitos deste mundo para guardar os seus filhos. E aqui ele usou o próprio exército romano. Para quê? Para guardar a vida do apóstolo Paulo. Porque anteriormente o Senhor Jesus apareceu a Paulo e disse: Paulo, fique tranquilo, descanse, porque ninguém vai tirar a sua vida sem que antes eu cumpra o propósito que eu tenho para com você. Você deve chegar a Roma, pois é em Roma que eu preciso de você. E Deus, na sua infinita misericórdia e bondade, Ele preparou tudo isso aqui. Ele usou um jovem, sobrinho de Paulo, usou o comandante, que não deixou persuadir, e agora ele usa esse comandante para separar um destacamento militar. Chamou 2 centuriões. Olha aí, 2 centuriões. Às 9h da noite. Por que à noite? Para não alarmar a cidade, para não chamar a atenção de Jerusalém. Se fosse durante o dia, todo mundo estaria acordado. Isso chamaria a atenção do povo e veria Paulo saindo durante o dia. Mas não, eles preferiram que Paulo saísse na calada da noite. E destacou aí 200 soldados, 70 de cavalaria e 200 lanceiros para irem até Cesareia. Olha, 200 soldados, 70 de cavalaria, 200 lanceiros. Então, 200 soldados mais 200 lanceiros, 400. Mais 70 cavaleiros, 470 homens para guardar a vida do apóstolo Paulo. Eles deveriam sair de Jerusalém e ir até onde? A cidade de Cesareia. Cidade de Cesareia é uma cidade portuária que está ali às margens do mar Mediterrâneo. Veja aí o 24. Preparai também animais para fazer Paulo montar e ir com segurança ao governador Félix. E o comandante escreveu uma carta nestes termos. Interessante como Lucas, ele é detalhista. Ele diz para nós aí, através do seu escrito, até o conteúdo da carta que o comandante Cláudio Lísias escreve para o governador Félix, que está aí no versículo 24. Quem é esse Félix? Está na tela aí. Félix, procurador romano da Judéia, nomeado pelo imperador Cláudio em 50 depois de Cristo. Governou a província de modo cruel e corrupto. Seu período de governo foi repleto de conflitos e sedições. Paulo foi trazido diante de Félix na Cesareia, colocou-o na prisão e o manteve lá por 2 anos, na esperança de extorquir dinheiro dele. Está lá em Atos 24, 26 e 27. No fim daquele tempo, Pórcio Festo foi nomeado para substituir Félix, que no seu retorno a Roma foi acusado pelos judeus da Cesareia e teria sofrido as consequências das suas atrocidades. Não tivesse seu irmão Palas convencido o imperador Nero a poupá-lo. A esposa de Félix era Drusila, filha de Herodes Agripa I, que era sua 3ª esposa e a quem ele persuadiu a deixar seu marido e casar-se com ele. Está aí o relato da vida deste homem governador Félix, o procurador romano, que estava ali sendo responsável pela região da Judéia. E ele era um homem corrupto. O fato é que ele esperava receber algum dinheiro de Paulo. Está lá em Atos 24, 26. Mas, como o comandante
ele deveria prestar obediência a esse procurador romano que estava na região da Cesareia, ele escreve uma carta recomendando o preso Paulo, ao qual ele estava enviando, juntamente com esses soldados. Olha o teor aí da carta. Cláudio Lísias ao excelentíssimo governador Félix, saúde. Este homem, quem? Paulo, então ele está falando. Lísias, ele queria ser bem transparente para com o governador Félix, no que se diz respeito à pessoa de Paulo. Ele queria deixar bem claro por que ele estava enviando Paulo até a sua pessoa. Este homem foi preso pelos judeus, ou seja, ele não foi preso pelo Império Romano. Ele foi preso pelos judeus, é coisa dos judeus. E estava prestes a ser morto por eles, quando eu, sobrevindo com a guarda, o livrei por saber que ele era romano. Então, veja que ele já fala quem é Paulo e que ele não foi preso pelo Império Romano, ele foi preso pelos judeus. Mas quando eu fiquei sabendo que este homem era romano, eu mandei livrar ele. Só que o comandante aqui, Cláudio Lísias, ele esconde alguma coisa. Ele não declara aqui que eles estavam prestes a açoitar Paulo. Eles já estavam preparando para açoitá-lo. Quando Paulo ele lança a mão da sua cidadania romana e diz: olha, é lícito espancar um cidadão romano? Então ele lança a mão da sua cidadania romana. Então, e quando eles ficaram sabendo disso, eles não açoitaram Paulo. Aí fala, porque ele era romano. Prosseguindo aí o texto, querendo certificar-me do motivo por que o acusavam, fi-lo descer ao sinédrio deles. Deles quem? Dos judeus. Já que o problema era entre os judeus e que em Jerusalém havia um sinédrio composto por 71 homens para julgarem as causas dos judeus, eu tirei-a da fortaleza Antônia e mandei ele até o sinédrio. Verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege. O Cláudio Lísias quer deixar bem claro para o governador Félix, ele não transgrediu as leis de Roma, ele transgrediu as leis dos judeus, as leis religiosas que eles seguem. Olha aí, verifiquei ser ele acusado de coisas referentes à lei que os rege, nada, porém, que justificasse morte ou mesmo prisão. Então, por parte do Império Romano, este homem não deve nada. O que ele transgrediu lá foi as leis que regem o povo judeu. Sendo eu informado de que ia haver uma cilada, uma emboscada contra o homem, ou contra Paulo, tratei de enviá-lo a ti, sem demora, intimando também os acusadores a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. O comandante não tinha autoridade para julgar uma pessoa, pois se tratava de um cidadão romano. Como Paulo, que era judeu e também era um cidadão romano, ele deveria ser julgado por quem? Por uma autoridade romana. E o governador Félix, ele era um procurador romano. Ele estava investido de autoridade por parte do império para julgar quem? Os cidadãos romanos. Então, eu estou enviando esse cidadão romano para você, Félix, para que você possa julgar a sua causa. E depois eu vou pedir também que aqueles que estão acusando ele vão até você. Olha aí. Sem demora, intimando também, eu vou intimar, vou mandar uma carta de intimação para quem? Para os acusadores, a irem dizer na tua presença o que há contra ele. Saúde. E para encerrar, os soldados, pois, conforme lhes foi ordenado, tomaram Paulo e durante a noite, depois das 21 horas, ou 9 horas da noite, o conduziram até Antipátride, que ficava no meio do caminho. Olha aí, uma cidade situada entre Jope e Cesareia, em uma região muito fértil, não longe da costa. Foi reconstruída por Herodes o Grande e nomeada Antipátride em honra de seu pai. Então, essa cidade, esse lugar, ficava no meio do caminho entre
Cesareia e Jerusalém. No dia seguinte, voltaram para a fortaleza, tendo deixado aos da cavalaria irem com ele. Então, na verdade, esses 200 soldados que foram com Paulo e mais outros 200 e mais os 70 cavaleiros, eles foram até essa cidade para distanciar um pouco de Jerusalém. Quando eles já estavam bem distante, caminho de um dia ou mais, os soldados, os 400 soldados, deveriam voltar para Jerusalém, porque senão a cidade de Jerusalém ela ficaria desguarnecida e poderia nesse meio tempo haver o quê? Um levante contra o resto de romanos que ali estavam, contra o império. Isso era comum entre os judeus, aproveitar a oportunidade para fazer um levante. E a partir dessa cidade, somente os 70 cavaleiros é que prosseguiram com Paulo. Olha aí, no dia seguinte voltaram para a fortaleza, os soldados, tendo deixado aos de cavalaria o irem com ele, os quais, chegando a Cesareia, entregaram a carta ao governador e também lhe apresentaram Paulo. Então, quando chegaram lá, esses 70 cavaleiros, que está nos versículos anteriores, que eu li, quando eles chegaram lá, Paulo estava montado. Pode ver que o comandante fala, prepara um animal para que Paulo possa montar. Então, Paulo, ele saiu de Jerusalém montado e chegou a Cesareia montado. E quando ele chega lá, além de apresentarem a carta que foi escrita pelo comandante Cláudio Lísias, apresentaram também a pessoa de Paulo, até porque Paulo era um cidadão romano. E, veja aí o 34. Lida a carta, perguntou o governador de que província ele era. E quando soube que era da Cilícia, disse, ouvir-te-ei quando chegarem os teus acusadores, e mandou que ele fosse detido no pretório de Herodes. Interessante, quando ele ficou sabendo que realmente esse camarada é um cidadão romano da região da Cilícia. Quando ele ouviu isso, ele queria certificar de onde realmente Paulo era, e se era realmente um cidadão romano. E quando ele ficou sabendo que ele realmente era um cidadão romano, ele foi colocado o quê? No pretório. O que era o pretório? Quartel-general num campo romano, tenda do comandante supremo, palácio no qual o governador ou procurador de uma província residia. Ele ficou aonde ali? Nas dependências do palácio de Herodes, lá na região da Cesareia. Paulo foi tratado com dignidade, porque se tratava de um cidadão romano. Até o seu julgamento deveria ser tratado de modo digno como um cidadão romano. E no próximo vídeo eu estarei meditando, dando continuidade, e no próximo vídeo, que é o capítulo 24, Paulo ele vai até a presença de Félix, ele convoca um tribunal, e nesse tribunal o governador Félix, ele vai ouvir quem? Vai ouvir tanto Paulo como os acusadores judeus que vieram de Jerusalém para depor contra a pessoa de Paulo. Mas esse é o assunto para o próximo vídeo. Que Deus em Cristo o abençoe e até lá.